Uma palavra que nós lemos, qual foi o livro? Quem não fez agora? No capítulo 13, Capítulo 13. Não sabe, eu não dava para me apoiar com vocês. Não, mas vocês estão, eu gosto assim, que vocês estão, sabe, ligados na palavra. Isso é bom, isso é muito bom. Meus queridos, nós lemos uma palavra que Jesus, antes dele ser traído, ele nos deixa um lindo ensinamento. E eu tive pensando nas qualidades dos discípulos de Jesus. Para você ter uma ideia, que até mesmo nas escolhas dos discípulos, o Senhor nos mostra a sua grandeza e a sua sabedoria. Foram quantos discípulos? Quantos? 12. Mas desses 12 discípulos, cada um tinha uma característica diferente. Pedro era pescador. Pedro era daqueles camaradas ignorantes. Pedro era aquele rapaz, aquele camarada que, na linguagem nossa, não levava desaforo para casa. Mateus era um ladrão, cobrador de imposto. O que era cobrador de imposto naquela época era considerado ladrão. Nós vamos ver Lucas era um médico. Nós vamos ver Tiago também era pescador. Dentre esses 12 homens foram pessoas comuns, igual a nós, pessoas semi-analfabetas, analfabetas. Só tinha um aqui que era mais letrado, que era Lucas, era Neto. Mas eram homens que viviam as suas vidas cotidianas semelhantes a nós, mas que quando ouviram o chamado de Cristo, esses homens foram transformados e nos deram exemplos de servos. Alguns demoraram mais para o processo de santificação, vamos dizer assim. E um desses, Pedro, que eu creio que Pedro, isso aqui é uma conjectura minha, mas por base bíblica, eu creio que Pedro ele se converte de fato ao Senhor no momento em que ele nega ao Senhor. Porque a Bíblia nos diz que quando ele nega pela terceira vez e ouve o galo cantar, a Bíblia diz que ele chora amargamente. A
diversas ocasiões que sempre Jesus chamava para ver Tiago e João. E no capítulo 13 de João, nós vamos ver que antes da Páscoa, Jesus já sabia que era chegada a sua hora. Jesus faz algo que surpreende aos discípulos. Jesus, depois da ceia, o texto sagrado nos diz que o diabo já tinha colocado no coração do traidor. Quem foi o traidor? Quem foi o traidor? Judas Iscariotes. Judas o Iscariotes. O Judas Iscariotes. Isso aqui é doido. Como é que pode, pastor, um discípulo que o próprio Jesus escolheu, um discípulo que o próprio Jesus separou para segui-lo, torna-se um traidor? Abre a porta para que o diabo entre. Aí volte na palavra de Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entrais, para que não caís em dentro. Porque nem todos que estão aqui dentro, quando eu digo aqui, é em todas as igrejas. Nem todos os que estão dentro da igreja, irmãos, estão pifados ligados nos céus. Há muitos traidores, irmão Rogério, dentro dos tempos. Há muitos dentro dos tempos que Satanás já entrou ao coração. Como assim, pastor? Para fazer intriga, para fazer desavença, para fazer separação, para promover desunião. E isso acontece sim ou não? Sim. Então, os discípulos deixam o inimigo entrar para habitar. Por isso, amados, neste culto desta noite, venhamos nós vigiarmos, olharmos para dentro de nós mesmos, porque quem conhece o coração do homem? Somente o Senhor. Eu não sei o que você está pensando nesse exato momento, eu não sei. Eu não sei o que se passa no seu coração agora, nesse exato momento, eu não sei. Mas o teu Pai que está no céu, ele sabe. E não venha dizer que você nunca pensou coisa errada, porque pensou e pensa. Eu já disse aqui outrora e vou dizer novamente: o diabo ele não tem poder de ler não, de saber o teu e o meu pensamento. Ele não é onisciente, mas ele tem o poder de jogar na minha e na sua mente coisas do inferno. Sim ou não? Quem nunca pensou em desejar o mal a alguém? Entre nós. Quem nunca entre nós não desejou algo de ruim para alguém? Todos nós, sem exceção. Começando aqui com o pastor. Pastor, e agora? Agora você tem um intercessor chamado, um mediador chamado Jesus Cristo, que pode, através do Espírito Santo, pode perdoar os nossos pecados e mudar o nosso pensamento. Veja bem que este homem estava até nos últimos instantes com Jesus, participando com ele da ceia, da Páscoa. Mas o texto sagrado diz que
Mas Jesus sabia que o Pai ele tinha depositado nas suas mãos, aleluia, todas as coisas que havia saído de Deus e queria para nós. A Bíblia nos traz que Jesus, depois que ceia com os discípulos, depois que ele faz essa ação que nos dá exemplo, ele vai para um lugar chamado Monte das Oliveiras orar. No verso 4 da Bíblia nos mostra que Jesus se levanta depois da ceia, vira suas vestes, a sua túnica, pega uma toalha e amarra no seu corpo. Alguns dizem que foi colocou no ombro. Depois, com a bacia com água, ele começa algo que intriga os discípulos. Começa ali ele lavar os pés dos seus discípulos, lavar e enxugá-los. Isso aqui tem um ensinamento muito forte para nós. Veja bem, e quando Jesus se aproxima de Pedro, ele diz: Senhor, tu não lava os meus pés, eu não sou digno de que o Senhor, como mestre, se ajoelhe e lave os meus pés. Jesus olha para frente dele. O que eu faço agora? Você não entende. Nem você, nem os seus companheiros. Mas depois que eu o fizer, você irá entender o significado desse ato. E se eu não lavar teus pés, Pedro, tu não terás parte comigo. Se tu não deixares eu lavar teus pés, tu não faz parte do meu corpo. Agora Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, não somente lava meus pés, como as minhas mãos e minha cabeça. Esta palavra de lavar, ela tem o significado de purificar. Lavar quer dizer tirar a sujeira, limpar o que está sujo. E era necessário o Senhor fazer isso para que os discípulos mais tarde entendessem que eles não eram maior do que os outros, ou melhor do que os outros. Louvado seja Deus. Aí Pedro, depois que fala isso, Jesus tem uma resposta: Pedro, eu não preciso lavar a tua cabeça, os teus pés. Isso aqui é um simbolismo. Porque o mestre, eu quero que você entenda, você e os nossos irmãos entendam
terra, ele vai ser menor nos céus. E aquele que for menor aqui na terra será maior no reino dos céus. Aleluia. Veja bem, o Senhor estava na glória, sentado num trono de majestade, de poder, com toda a autoridade, mas a Bíblia diz que ele era rico, tornou-se pobre, para que o pobre se tornasse rico. O que é isso, pastor? Ele desceu e deixou o seu trono de glória para se tornar homem em carne, nascido de mulher, numa manjedoura, para doar a sua vida, para entregar a sua vida para que nós, pecadores, que estávamos condenados ao inferno, tivesse a oportunidade de ter a vida eterna. Glória, glória. Também lavar os pés. Agora isso aqui é forte. Quando Jesus aqui nos dá esse exemplo, nos dá essa afirmação, glória a Deus. Aqui também na igreja primitiva, ao início, ainda existia este hábito de lavar os pés de Jesus. A igreja romana ainda tem esse simbolismo na Semana Santa, quando o Papa lava os pés de alguns bispos, e já mudou. A igreja cristã evangélica não faz isso. Mas o real significado disso aqui, irmãos, quando Jesus nos mostra, nos dá esse exemplo, é para nós abraçarmos o menor, é para nós cuidarmos daquele que necessita de cuidados, é para nós, irmãos, abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Olha, que o céu não é maior do que o Senhor, do que seu Senhor, e nem o Senhor é maior do que os céus. E a de Deus somos todos iguais. Mas aí eu volto lá onde as Escrituras dizem que Satanás já tinha colocado no coração de Judas o desejo de cair em Jesus. E nós vamos ver hoje nas igrejas, irmãos, uma soberba tão grande, sabe, uma falta de amor tão grande, que eu não entendo que evangelho é esse que esse povo prega. Pessoas que, eu estou falando agora de ministério eclesiástico, pastores que olham para corpo de igreja, acham que somos insignificantes. Pessoas que se tornaram arrogantes. Pessoas que não têm esse amor ágape mais no coração, que só visam grupos, que só visam status, que só visam prosperidade, que só visam bem-estar social, que só visam os seus grupos, os seus anseios particulares, onde não se comove mais pelo irmão, onde não se compraz mais com o sofrimento do próximo, onde não busca mais acolher,
onde não busca mais apacentar, onde não busca mais cuidar das ovelhas do Senhor. Sinceramente, eu ando muito triste, eu ando muito preocupado com a nossa irmã, porque ela veio atrás do Senhor uma única vez. E todos os cultos ela tem uma desculpa, o diabo lança uma seta, o diabo faz algo para que ela não venha. Se atentar isso, é coisa do inimigo. Ela está perdendo as forças. E eu estava aqui, eu estava até pensando, eu vou mandar mensagem para ela para que eu possa até ir para amanhã. Eu e minha esposa, nós fazemos uma oração para ela. Fazer algo por ela. Porque nessas horas nós temos que estar próximos. Não é só através do celular, não. O Senhor nos dá exemplo, líder, vai entregar a minha palavra, aquele que crê e for batizado será salvo. Todos os irmãos morrendo aí, por falta, eu estou me culpando porque eu estou em débito com esta comunidade. Mas o Senhor sabe todas as coisas e eu creio que o Senhor me dará estratégia e me dará tempo para fazer o que é que tem que ser feito. Eu tenho que evangelizar tudo. Eu tenho que ir atrás desse povo. Eu tenho que ir junto com vocês mostrar, pregar a palavra. Porque pregar ela só que dele é muito fácil. Nosso desafio está lá fora. E eu fiquei triste ontem com aquele povo. Tão bonito. Tão grandioso, mas assim, uma alma, meu Jesus, como está difícil os dias atuais. E aqui Jesus nos dá esse exemplo. Aí Jesus diz, olha, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que combinou comigo, levantou contra mim o seu próprio. Agora imagine o que você faria se soubesse quem iria cuidar. O que você faria? Eu tenho certeza que não seria coisa boa. Porque o nosso ser é mau. A nossa inclinação é má. O Senhor nos ensina praga o mal com o bem. Não é assim? Se alguém bater na tua face direita, oferece a esquerda daquele vale. Tinha coragem, Marcelo? Tinha coragem? E quando Jesus fala disso, de nos dar a outra face, não é a nossa cara para bater. Não, longe disso. Porque se alguém me der um tapa na minha cara, tão titi que é, né, pai? É ou não é? Há 30 anos atrás era, né? Mas é lá, com certeza eu revidaria a mesma moeda. Mas quando Jesus fala de oferecer a outra face, alguém fica a alumiar, orar por ela. É alguém te perseguir e tu amá-la. É alguém dizer que tu não presta, mas tu estender a mão na hora que ela precisa. Isso é outra face. Amém? Jesus sabia que no meio daqueles 12 ia se levantar dali depois que ele lavasse os pés e iria sair para entregar a ele nas mãos dos pecadores. E como de fato, depois disso, ele sai
Salvador. Quantas moedas? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Ele usufruiu desse dinheiro? Sim ou não? Não. Uma remorso muito grande. Que aquelas moedas queimaram na sua alma, na sua consciência, no seu coração. Ele voltou para devolver. Mas os sumos sacerdotes não receberam porque havia dinheiro de sangue. Era dinheiro de um assassinato. Era dinheiro que custou uma vida. Meu Deus. Meu Deus. Gabriel veio aqui quando ele estava na cruz. Ele clamou aos céus. Perguntando ao Pai porque ele o abandonou. Ele estava só. Tem coisa pior do que a ausência de Deus? Nunca, nunca, nunca queira ter a ausência de Deus. Às vezes a gente diz, Senhor, esqueceu de mim. Não! Você não suportaria a ausência do Senhor. Eu não suportaria a ausência do Senhor. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. O próprio Deus, o próprio Pai estava matando o filho. Deus estava esmagando o filho na cruz. Porque o pecado do mundo estava sobre ele. O pecado da humanidade estava sobre os ombros de Cristo, e Deus não é conivente com o pecado. Ele precisaria matar o filho para que o pecado fosse vencido. Está aí em a massa batida. E minha eu creio que no céu a legião de anjos querendo descer para livrar o filho de Deus, mas havia uma proibição, havia uma ordem do Deus Todo-Poderoso. Ninguém se mexe. Ninguém move dele. Ele vai ter que morrer para que a morte dele sirva de vida para muitos. Eu vou ter que matar o filho que eu amo para muitos que estão mortos lá na terra tenham vida no meu filho. Isso é forte. Amém? Então esse culto dessa noite é para nós refletirmos. Qual é o nosso papel aqui na terra? Não é só para você estar nessa cadeira, não. Não é só para mim estar aqui, não. Tem um propósito muito maior